Olá, meus amores, tudo bem? Chegamos na nossa aula de português número 86, quase não sai, ficou enrolado. Número 86, e a gente já leu muitas cartas de reclamação, carta de solicitação, já vimos as histórias por trás das cartas, vimos que as cartas podem chegar, né, a ser escritas por jornais, né, ou ser publicadas em jornais, mesmo que o objetivo inicial não seja esse. Lembrem que o Cauã, quando escreveu, o Ailton, quando escreveu, e até mesmo o João Pedro, sim, escreveu para o jornal, mas o Cauã e o Ailton, não, eles não imaginavam, né? O Ailton escreveu numa campanha para os Correios, e o Cauã escreveu para o prefeito. E a repercussão dessas cartas foi tão grande que chegou aos veículos e aos meios de comunicação para que a gente tomasse conhecimento. Já na carta do João Pedro, sobre os quebra-molas, estão lembrando? A gente só está fazendo, recapitulando para relembrar. Ele já escreveu essa carta direto para o jornal, para que o jornal pudesse ajudar publicando, né, de certa forma, a sua reclamação. E nessa nossa aula a gente vai ver mais uma carta de reclamação, mais um modelinho, e é a vez da gente planejar a nossa, ou você planejar a sua. Vamos lá? Prepare-se. Bom, a carta que eu trouxe hoje foi uma carta escrita por uma turma, olha aqui, ó, primeiro ano do segundo ciclo. Endereçada, né, para a Prefeitura do Recife. Então, eles escreveram assim: Prefeitura do Recife, 26/11/2008. Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o senhor coloque uma rampa para os alunos deficientes da nossa escola e para os idosos que têm a mesma dificuldade para subir as escadas para ir para a nossa biblioteca e a sala de vídeo. É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola, porque os deficientes têm os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da nossa escola. Agradeço pela colaboração, primeiro ano do segundo ciclo. A cartinha, lógico, tem algumas deficiências aqui no português, como, por exemplo, a repetição das palavras, mas é uma turminha de primeiro ano. Percebam que eles escreveram na primeira pessoa do plural, usaram o nós, porque não é um aluno, mas a turma toda, e com certeza também foram orientados pela professora, mas pelo jeito aqui a professora deixou do jeitinho também que eles falaram, para não mexer muito, né, na identidade das crianças. E com certeza, eu tenho certeza que lendo todas essas cartas, você já imaginou, se você tivesse que fazer uma carta de reclamação, o que você poderia pedir, né? Ou sobre o que você poderia reclamar. Com certeza, em uma dessas nossas aulas, que a gente trabalhou as cartas de reclamação, gêneros epistolares, passou em algum momento esse pensamento na sua cabeça, certo? Se não passou, comece a pensar, porque a gente vai começar a planejar. E antes de escrever, a gente precisa planejar. Tem coisas na vida que a maioria, né, das coisas que fazemos precisam ser planejadas antes para que não deem errado. Por exemplo, como acontece com uma viagem. Geralmente, os adultos planejam a viagem. Para que serve esse planejamento? Para que nada dê errado, para que nada saia do controle. Imagina se você não planejar o quanto de dinheiro você tem que levar para essa viagem. Vai faltar dinheiro. Imagina ficar sem dinheiro para voltar. Tem que ver como vai, se vai de carro, se essa viagem precisa de ir de avião, se vai fazer uma viagem a navio, né? Um cruzeiro, de repente. O que levar,
se vai estar frio no período que vocês vão, qual o período, né, que o adulto, né, vai viajar, para saber o clima, o tempo que estará no lugar, né, os passeios que podem ser feitos, onde vão ficar. Então, muita coisa precisa ser vista antes de uma viagem. E da mesma forma, a gente precisa planejar antes de escrever uma carta de reclamação. Senão pode cair na mesma situação lá da carta do Cauã, não ser atendida. É lógico que às vezes também, por mais que você escreva uma carta super bem elaborada e planejada anteriormente, nem sempre a solicitação é atendida. Mas vamos lá, a primeira coisa é saber o que você vai reclamar. Então, se você não sabe, para pensar em que você, no que você vai reclamar, qual que precisa melhorar ao seu ver, e pode ser em qualquer âmbito, até uma carta de reclamação para a sua família também, para dentro da sua casa, você quer reclamar alguma coisa que não está legal, o seu irmão que bagunça o seu brinquedo, enfim. Estou dando um exemplo aqui bem bobinho, tá? Ou você pode exercer sua cidadania, assim como o Cauã fez, né? E não é uma carta de solicitação pessoal, tá? Nesse caso, é uma carta de reclamação. Pedir algo, uma melhoria para todos que usufruem daquele objeto de mudança que você, né, acha que precisa de uma melhoria, uma mudança. Então, sabendo qual é o problema, qual é a questão, você vai começar colocando remetente. Remetente é quem remete, quem escreve a carta. Remetente é você, seu nome. Você pode fazer esse quadrinho no seu caderno, tá? Destinatário, quem pode solucionar o problema. Para quem você vai mandar a carta? Não pode mandar a carta se o seu problema é com, por exemplo, como o Cauã, se o problema dele era a praça, ele não podia mandar uma carta para a mãe dele, né? Ou para o tio dele da outra cidade. Ele tinha que mandar uma carta para o prefeito. E para você? E no seu caso, quem vai ser o destinatário? Quem pode resolver o seu problema? Terceiro, escrever por quê. Qual é a reclamação? Né? Aqui você vai colocar a sua reclamação. O que você quer que mude ou que melhore. Argumentos, aquilo que faltou na carta do Cauã, os argumentos. O problema merece atenção por quê? Por que é importante essa mudança? Né? Essa melhoria, a resolução desse problema. E quais os prejuízos causados pelo problema? Né? As pessoas que convivem com esse problema, qual é o prejuízo? O que traz de ruim, de prejuízo para as pessoas? No final, as solicitações, o que você espera que seja feito, né? Como você acha que tem que ser resolvido, tá? O que você espera ali, qual a solução que você espera. Ok? Então, você vai preencher esse quadrinho no seu caderno e, após preencher, chegou a sua vez de elaborar uma carta de reclamação. Você vai, a partir do esquema de planejamento, produzir a sua carta em seu caderno. Ok? Organizadamente, com tudo que tem que ter. Agora, a sua carta, não é mais a carta do Cauã, não é mais a carta do João Pedro. A gente refez várias cartas, a gente leu várias cartas, para que vocês tomassem, se apropriassem da estrutura de uma carta, principalmente da carta de reclamação que a gente está trabalhando, tá bom? E agora você vai escrever a sua carta de reclamação, tá? Quero muita criatividade, tá? Escrevam aí organizadamente, com tudo que a gente falou que precisa numa carta. Não vão cometer os erros que vocês já viram nas outras cartas. Cuidado com a repetição de palavras, tá? Utilizem os pronomes, certo? Organizem por parágrafos e boa sorte. Um bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.